Carolina dedicou sua vida à família, ao marido, à empresa que ajudou a construir, mas foi traída, enganada e descartada. Ela poderia ter se entregado à dor, mas usou a inteligência. Afinal, a verdade estava ao seu lado. Henrique achou que Carolina nunca descobriria, mas ela já estava vários passos à frente. Agora, o jogo virou. E ele não faz ideia do que está prestes a perder. No canal Janelas da Vida, você conhece histórias de mulheres extraordinárias que reescrevem seus destinos. E hoje é a vez de Carolina. A sala de jantar da casa de Carolina sempre foi um reflexo da vida que ela construiu. Organizada, impecável e acolhedora. O cheiro do jantar recém-preparado preenchia o ambiente, enquanto a luz suave das luminárias criava uma atmosfera de lar, um refúgio que ela sempre fez questão de manter para sua família. Cada detalhe, desde os móveis escolhidos com carinho até os quadros na parede, contava sua história. Uma história de dedicação, amor e sacrifícios silenciosos. Mas naquela noite, sentada à mesa ao lado de Henrique, tudo parecia diferente. O mesmo homem a quem ela devotou sua juventude, sua força e sua lealdade, agora lhe parecia um estranho. Carolina, aos 45 anos, exalava elegância e serenidade. Seu rosto, ainda belo, trazia marcas do tempo, não apenas da idade, mas de tudo que havia vivido ao lado de Henrique. Casaram-se quando ela tinha apenas 19 anos e desde então sua vida se entrelaçou completamente à dele. Henrique era ambicioso, sonhador, e ela acreditava nele mais do que qualquer outra pessoa. Enquanto ele construía sua empresa de consultoria, era Carolina quem organizava tudo nos bastidores. Foi ela quem estruturou a contabilidade, criou processos administrativos e garantiu que o negócio não apenas sobrevivesse, mas prosperasse. Mas nunca houve reconhecimento. As vitórias sempre eram atribuídas a Henrique, enquanto Carolina permanecia na sombra. Ela não se importava. Pelo menos era o que dizia a si mesma. Porque, no fundo, Carolina sentia orgulho de ter construído algo sólido para sua família. Além de esposa, era mãe de uma filha incrível, agora adulta e estudando no exterior. Carolina fez de tudo para ser um pilar para ambas as partes de sua vida, o casamento e a empresa. Mas nos últimos anos, começou a perceber que seu papel não era mais tão essencial. Henrique se tornara frio, distante. As conversas que antes eram sobre o futuro dos dois agora se limitavam a questões práticas do dia a dia. Ele já não perguntava sobre seus sentimentos, não compartilhava suas preocupações. Estava sempre ocupado, sempre distante, e Carolina começou a se sentir como um móvel bem posicionado dentro daquela casa impecável. Naquela noite, porém, o destino a empurrou para uma verdade dolorosa. Enquanto preparava o jantar, precisou pegar o celular de Henrique para verificar um lembrete sobre uma reunião que ele pedira para agendar. Foi então que viu a notificação. Uma mensagem de uma mulher chamada Isabela. O nome lhe pareceu irrelevante no primeiro segundo, mas então seus olhos captaram as palavras. Palavras íntimas, promessas de encontros, frases de desejo. Seu coração martelou no peito. Por um instante, ela sentiu o chão sumir sob seus pés. A respiração ficou pesada. Os dedos tremiam ao segurar o celular. A traição estava ali, nua e cruel, na tela iluminada. Henrique tinha outra mulher. E pelo tom das mensagens, não era algo recente. Um nó formou-se em sua garganta. O impulso inicial foi ir até ele, jogar o celular na mesa e exigir explicações. Mas algo dentro dela a conteve. Pela primeira vez, em muito tempo, Carolina não agiu com emoção. Não derramou lágrimas, não gritou. Em vez disso, sua mente começou a trabalhar. Se Henrique a traía há tempo e sem que ela desconfiasse, significava que ele confiava que nunca seria descoberto. E se ele confiava nisso, ela poderia usar isso contra ele. Sentou-se à mesa como se nada tivesse acontecido. Henrique chegou minutos, depois, com aquele ar despreocupado de quem se sente intocável. O jantar transcorreu normalmente. Ele sequer percebeu que algo estava diferente. Enquanto ele falava sobre seu dia, sem ao menos perguntar sobre o dela, Carolina o observava com outros olhos.
Naquela noite, algo dentro dela morreu, mas outra parte renasceu. Ela não seria a mulher traída que chora e implora por respostas. Se Henrique achava que sairia ileso dessa, estava muito enganado. Carolina não agiria com impulsividade. Ela reuniria provas, prepararia cada passo com precisão cirúrgica. E quando chegasse o momento certo, ele perderia tudo. E sequer veria o golpe chegando. A partir daquele dia, nada mais seria o mesmo. Carolina estava pronta para sua transformação. Não mais a esposa dedicada que esperava reconhecimento. Agora, ela seria a estrategista, a mulher que reescreveria sua própria história. E Henrique? Ele nem fazia ideia do que estava por vir. O impacto da descoberta da traição ainda reverberava no corpo e na mente de Carolina. Naquela noite, após ler a mensagem suspeita no celular de Henrique, seu coração ficou pesado, mas sua mente, alerta. O jantar seguiu como sempre. Henrique falava sobre o trabalho, distraído, enquanto Carolina se esforçava para parecer inabalável. Ela precisava de tempo, precisava entender a dimensão do que estava acontecendo antes de agir. Nos dias seguintes, Carolina observou. A máscara de esposa dedicada permaneceu intacta, mas seus olhos agora estavam atentos a cada detalhe. Pequenas pistas começaram a se revelar. Henrique saía mais do que o normal, trocava mensagens escondido e parecia impaciente quando estava em casa. Em vez de confrontá-lo, Carolina recuou e analisou. Se havia algo que aprender ao longo dos anos, era que as maiores vitórias vinham da paciência e do planejamento. A curiosidade se transformou em necessidade. Quando Henrique saiu para mais uma de suas supostas reuniões, Carolina foi até o escritório dele em casa, um espaço que ele pouco usava, mas onde guardava documentos importantes. Com a calma de quem já conhecia cada canto daquela casa, ela revirou gavetas, conferiu papéis e encontrou os primeiros indícios de algo errado. Extratos bancários com saques frequentes, pagamentos que não faziam sentido, transferências para um nome desconhecido. Isabela. O nome que antes era apenas uma sombra se tornou real. Carolina sentiu um frio na espinha ao perceber que Henrique não apenas tinha uma amante, mas que essa relação custava caro. Noites em hotéis, jantares caros, presentes de luxo. Mas o que mais a atingiu foi perceber que ele pagava um aluguel mensal. Ele mantinha Isabela como se fosse um investimento, um luxo que financiava às escondidas. O peso da traição crescia a cada descoberta, não apenas pela infidelidade, mas pela falta de respeito absoluto. Enquanto Carolina economizava, cuidava das finanças da casa e da empresa, Henrique despejava dinheiro na amante sem remorso. Ela fechou os olhos por um instante, tentando controlar a raiva. O sangue fervia, o peito subia e descia em uma respiração pesada. Durante anos, ela havia sido o alicerce de tudo o que tinham construído juntos. Ela deixou de lado seus próprios sonhos para que a família prosperasse, e agora tudo parecia uma ilusão cruel. As lembranças de sua juventude roubada começaram a retornar com uma nitidez quase dolorosa. Os momentos de cumplicidade com Henrique, as noites em que dormiram exaustos, planejando um futuro promissor, os sacrifícios financeiros para que a empresa prosperasse. E para quê? Para que ele despejasse seu dinheiro em uma mulher que não passava de um capricho barato? Ela se lembrou de quando Henrique era um homem atencioso, das pequenas demonstrações de afeto que, com o tempo, foram se tornando raras. O sorriso que antes era cheio de amor, com os anos se tornou apenas uma formalidade vazia. As desculpas para as ausências, que antes pareciam plausíveis, agora faziam sentido de uma maneira cruel. Carolina percebeu que a traição não começou quando Isabela apareceu. Ela começou muito antes, nos olhares desviados, nas palavras não ditas, no desprezo silencioso que Henrique foi cultivando com o tempo. O desespero tentou apertar sua garganta, mas ela não permitiria que isso acontecesse. O mundo queria que mulheres como ela chorassem, se descontrolassem, implorassem para serem amadas. Mas Carolina não seria mais uma dessas mulheres. Não. Ela pegou toda a dor, toda a indignação e a transformou em algo novo. Frieza. Um foco absoluto tomou conta de sua mente.
não era apenas sobre traição, era sobre justiça, sobre não permitir que ele saísse ileso, sobre não ser mais uma mulher descartável. O peso da solidão a envolveu por um momento. Não havia ninguém para quem pudesse contar. Ninguém que realmente entendesse o turbilhão de emoções dentro dela. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não precisava de ninguém. Carolina olhou para si mesma e percebeu que, no fundo, só havia uma pessoa em quem realmente podia confiar. Ela mesma. O jogo começava a virar. Carolina sabia que não poderia agir impulsivamente. Sua raiva ardia, mas sua inteligência falava mais alto. Ela precisava de um plano meticuloso, algo que garantisse que sairia daquele casamento com tudo que lhe era de direito. A traição de Henrique doía, mas o que mais a feriu foi a falta de respeito, o descaso por tudo que ela havia sacrificado. Agora, não se tratava mais de dor. Tratava-se de estratégia. Nos dias seguintes, Carolina começou a reunir provas. Cada saída de Henrique, cada extrato bancário, cada movimentação suspeita era cuidadosamente documentada. Ela fotografava recibos, acessava registros financeiros e fazia anotações detalhadas. A farsa de esposa ingênua precisava ser mantida. Henrique não podia, em hipótese alguma, desconfiar de que ela sabia de tudo. Havia momentos em que a indignação a consumia. À noite, deitada na cama ao lado de Henrique, o som de sua respiração lhe parecia um insulto. Como ele conseguia dormir tão tranquilamente enquanto destruía a família que haviam construído juntos? Carolina sentia o peito apertar ao lembrar das noites em que estiveram lado a lado, nos primeiros anos de casamento, compartilhando sonhos, acreditando que teriam um futuro sólido. Como tudo havia se tornado tão vazio? A resposta agora parecia óbvia. Henrique nunca valorizou o que tinha. Ela só não quis enxergar antes. As visitas ao advogado foram discretas, realizadas em horários estratégicos, quando Henrique estava ocupado demais para suspeitar. Carolina se certificou de escolher alguém experiente, alguém que soubesse como conduzir um divórcio sem margem para falhas. O advogado a ouviu atentamente e confirmou o que ela já suspeitava. Se ela reunisse provas suficientes, poderia sair da relação não apenas com sua parte do patrimônio, mas também com vantagem legal. Isso lhe dava uma sensação de controle que não sentia há anos. Enquanto isso, Carolina manteve a atuação impecável. Quando Henrique chegava em casa, ela o recebia com um sorriso tranquilo, sem deixar transparecer o nojo que sentia. Perguntava sobre seu dia, fingia se importar. Tudo para que ele continuasse acreditando que ela era a esposa submissa e dedicada. Mal sabia ele que, a cada conversa, a cada olhar fingido, Carolina estava moldando sua própria vitória. As lembranças vinham, como flashes inevitáveis. O dia em que Henrique pediu sua mão, a promessa de que estariam juntos para sempre. O brilho em seus olhos quando sonhavam com um futuro próspero, lado a lado. Ela sempre acreditou que estavam no mesmo barco, remando juntos em direção a um destino promissor. Mas agora entendia. Desde o início, Henrique remava sozinho, levando-a apenas como um peso conveniente, um suporte para suas ambições. Ela nunca foi prioridade. E essa constatação a feriu mais do que qualquer traição física. Foi durante suas investigações que Carolina descobriu algo ainda mais repulsivo. Isabela não era apenas amante de Henrique. Ela fazia o mesmo com outros homens, manipulando-os, extraindo deles tudo o que podia. Jovem e bela, sabia exatamente como usar sua aparência para conseguir dinheiro, presentes e favores. Carolina sentiu um misto de asco e ironia. Henrique, tão convencido de sua superioridade, não passava de mais um tolo na lista de Isabela. Ele se achava esperto, mas estava sendo enganado tanto quanto enganava. Ela imaginou a cena. Henrique acreditando ser o conquistador, o grande provedor, enquanto Isabela apenas sorria e fingia interesse, da mesma forma que ele fazia com Carolina. A ironia da situação quase a fez rir. Quase. Sentada sozinha na sala de estar, Carolina olhou ao redor e percebeu algo. A casa, antes um símbolo de segurança, agora parecia um teatro.
Tudo ali foi construído por suas mãos, pelos anos de esforço. Mas agora, cada canto era uma lembrança amarga de uma vida que não existia mais. O sofá onde Henrique costumava se jogar após o trabalho, os porta-retratos em que ele exibia uma felicidade falsa. Tudo fazia parte de uma peça em que ela não queria mais atuar. Essa descoberta lhe deu ainda mais força. Não havia mais espaço para sentimentalismo. Se Henrique achava que sairia impune, estava prestes a conhecer um lado de Carolina que ele nunca imaginou que existia. O jogo já havia começado e ela estava no comando. Mas agora, mais do que nunca, ela tinha certeza. Não se tratava apenas de vingança. Tratava-se de justiça, de recuperar o que era dela, de reescrever sua própria história. Manter a farsa tornava-se cada vez mais exaustivo. Carolina sentia o peso de cada palavra que dizia, cada sorriso forçado, cada gesto calculado para manter Henrique confiante em sua própria ilusão. No entanto, sua determinação era maior do que o cansaço. Ela sabia que precisava continuar, que cada dia representava um passo a mais rumo à sua liberdade. Henrique, cada vez mais seguro de sua posição, tornava-se ainda mais displicente. Ele saía sem dar explicações, passava longas horas fora. E quando voltava, tratava Carolina como se ela fosse invisível. A essa altura, ele sequer tentava fingir que ainda havia algo entre eles. Se antes Carolina se perguntava quando o amor havia morrido, agora tinha certeza de que Henrique nunca a amou de verdade. Ele simplesmente a utilizou como um trampolim para suas ambições. E agora, acreditando que seu casamento era apenas uma formalidade conveniente, não via necessidade de esconder sua indiferença. Ao mesmo tempo, Isabela intensificava sua manipulação. Usava de todo o seu charme para arrancar mais dinheiro de Henrique, e ele, cego pela juventude e beleza dela, não conseguia dizer não. Carolina observava de longe, quase com diversão, como Henrique se entregava de corpo e alma a uma mulher, que no fundo não se importava com ele. A ironia da situação lhe dava um gosto amargo, mas também servia como combustível para seu plano. Mesmo mantendo a farsa de esposa fiel, Carolina começou a se permitir pequenas vitórias, pequenos momentos onde saboreava o controle que lentamente tomava das mãos de Henrique. A cada nova evidência coletada, a cada detalhe descoberto sobre suas finanças e traições, sentia-se mais forte. Era um jogo de paciência, e ela estava disposta a jogar até o fim. Ela passou a estudar cada expressão de Henrique, cada resposta automática que ele dava. Era quase fascinante perceber como ele se sentia intocável, tão certo de que ela jamais suspeitaria de nada. A confiança dele era sua maior fraqueza, e Carolina soube naquele momento que usaria isso contra ele. Certa noite, Henrique chegou em casa visivelmente irritado. Algo parecia ter dado errado no trabalho, e ele sequer olhou para Carolina ao entrar. Jogou o paletó sobre o sofá, resmungou algo ininteligível e foi direto para o escritório. Carolina, sempre atenta, percebeu que algo havia acontecido. Observou de longe, mantendo sua expressão serena. Horas depois, quando Henrique dormia, profundamente, exausto do que quer que o tivesse deixado tão irritado, Carolina entrou no escritório dele. Seu coração batia forte, mas suas mãos estavam firmes. Vasculhou a mesa, os papéis jogados de qualquer jeito, e então encontrou algo que fez seu sangue gelar. Um contrato de mudança na estrutura societária da empresa. Seus olhos percorreram as linhas e, em poucos segundos, o choque tomou conta de seu corpo. Henrique planejava tirá-la completamente da empresa. O homem que ela ajudou a erguer, para quem dedicou anos de sua vida, estava prestes a descartá-la como se nunca tivesse existido. Por alguns segundos, Carolina sentiu-se sufocada. A raiva ameaçava explodir dentro dela. Mas ela não podia perder o controle. Não agora. A luta não estava perdida. Isso apenas reforçava sua urgência. Se Henrique já planejava se livrar dela, significava que o tempo estava se esgotando mais rápido do que imaginava. Mas ela ainda estava no jogo. E no final, seria ela quem sairia vitoriosa. Naquela madrugada, Carolina não conseguiu dormir. Ficou sentada à beira da cama,
olhando para a escuridão do quarto, sentindo o peso das últimas semanas. Nunca se sentira tão só, mas ao mesmo tempo, nunca se sentira tão forte. Não havia mais volta. Não havia mais dúvidas. Henrique pagaria por tudo o que fez, e seria de uma forma que ele jamais esqueceria. Carolina percebeu que não restava mais nada entre eles. A traição já era uma ferida aberta, mas perceber que Henrique já agia pelas suas costas para prejudicá-la foi o golpe final. Nos primeiros dias após a descoberta, ela ainda sentia um peso no peito, uma culpa silenciosa que surgia sempre que pensava na filha. Será que sua decisão prejudicaria a relação entre mãe e filha? Será que, de alguma forma, estava destruindo a única coisa boa que aquele casamento lhe deu? Mas essa dúvida durou pouco. Com o tempo, ela percebeu que não era ela quem estava quebrando a família. Henrique já havia feito isso há muito tempo. Ele não apenas a traía, mas desrespeitava tudo o que construíram. Zombava da mulher que esteve ao seu lado por mais de 2 décadas e agora tentava descartá-la como se fosse um detalhe insignificante de sua trajetória. Não havia mais espaço para hesitação. Não restava nenhuma culpa. Restava apenas a certeza de que sairia desse casamento de cabeça erguida e com tudo o que era seu por direito. A farsa continuava. Henrique, convencido de que sua esposa ainda era a mulher passiva e ingênua de sempre, relaxava cada vez mais em suas mentiras. Enquanto isso, Carolina montava um quebra-cabeça detalhado de todas as suas fraudes. A traição já era algo óbvio, mas agora ela buscava algo ainda maior, a prova de que ele estava cometendo crimes financeiros dentro da própria empresa. Foi então que ela descobriu o pior. Em meio às movimentações bancárias, Carolina notou discrepâncias estranhas nos relatórios contábeis, transações ocultas, valores que não batiam. E então veio a confirmação. Henrique havia criado um esquema de caixa 2 para cobrir os gastos com Isabela. Cada jantar luxuoso, cada presente extravagante, cada despesa do apartamento da amante estava escondida entre as finanças da empresa. Era uma fraude descarada, e Henrique, cego pela paixão, nem percebia o risco que corria. A descoberta foi um choque, mas também um presente. Se ela jogasse suas cartas corretamente, não apenas garantiria o divórcio em seus próprios termos, mas também poderia destruir a reputação de Henrique. Carolina documentou cada movimentação, arquivando comprovantes e extratos bancários. Guardava cópias em lugares seguros, dentro de pastas escondidas, em um pendrive que sempre levava consigo. Ela não cometeria o erro de agir sem estar completamente preparada. Apesar do prazer que sentia ao ver o plano se desenrolar, Carolina não conseguia ignorar o desgaste emocional. O peso da traição ainda estava presente. E às vezes, nos momentos de silêncio, ela se perguntava como havia chegado a esse ponto. Como um casamento que começou com amor e promessas havia se tornado um jogo sujo de mentiras e manipulações. As lembranças de um Henrique jovem e apaixonado ainda pairavam em sua mente, mas agora pareciam um sonho distante, uma ilusão cruel, que ela mesma se forçou a acreditar por tempo demais. Ela se lembrava do dia em que descobriram que seriam pais, como Henrique chorou de felicidade e prometeu que a protegeria para sempre. Como ele segurou sua mão na maternidade e garantiu que construiria um império para que nunca lhes faltasse nada. Eram promessas vazias. Não faltou dinheiro, mas faltou respeito, faltou verdade. Carolina pensava em como a filha reagiria quando descobrisse quem realmente era seu pai. Mas no fundo, sabia que estava fazendo isso por ela também. Criou a filha para ser forte e independente, e era isso que precisava. Mostrar agora que uma mulher nunca deveria aceitar ser diminuída, enganada e descartada. Mas ela não se permitia recuar. Não agora. A batalha estava em seu momento mais decisivo, e qualquer erro poderia custar caro. Henrique continuava a subestimá-la, e isso era sua maior vantagem. Carolina olhava para ele todas as noites e via um homem completamente alheio ao próprio destino. Ele ria, saía com Isabela, falava de negócios como se tudo estivesse sob controle. Mal sabia que, a cada dia, o cerco se fechava um pouco mais.
O risco era alto. Se Henrique descobrisse que ela estava reunindo provas, poderia tentar se antecipar, esconder melhor seus rastros ou até inverter o jogo contra ela. Mas Carolina conhecia o marido melhor do que ninguém. Sabia que a arrogância dele era sua fraqueza. Ele nunca imaginaria que sua esposa silenciosa e dedicada estava, na verdade, preparando sua ruína. E assim, em silêncio, Carolina continuou sua missão. A cada documento arquivado, a cada movimentação financeira registrada, a cada peça do quebra-cabeça que encaixava, ela se aproximava do momento em que, enfim, revelaria a verdade. E quando esse dia chegasse, não haveria volta para Henrique. Henrique começava a sentir que algo estava diferente. Carolina já não fazia tantas perguntas sobre seus horários, não insistia para que jantassem juntos e, curiosamente, parecia mais serena do que o normal. Para ele, isso poderia significar duas coisas. Ou sua esposa realmente não suspeitava de nada, ou estava perdendo o interesse. De qualquer forma, ele confiava que tinha tudo sob controle. Há anos moldara Carolina para ser previsível, dependente da estabilidade do casamento e incapaz de questionar suas decisões. O que ele não sabia era que essa versão dela havia deixado de existir há muito tempo. A rotina continuava, mas Henrique começou a notar pequenos detalhes. Carolina não discutia mais quando ele dizia que teria reuniões tarde da noite. Não se incomodava quando ele saía e voltava na madrugada. Certa noite, ao observá-la, percebeu que ela não estava incomodada ou chateada. Pelo contrário, havia algo na maneira como o olhava que o deixava inquieto. Um olhar tranquilo demais. Um olhar que ele não sabia interpretar. Quando Carolina entrou com o pedido de divórcio, Henrique foi tomado por uma sensação que há muito não experimentava: pânico. O papel em suas mãos parecia um golpe. Ele leu cada linha, esperando encontrar algum indício de que aquilo era uma brincadeira. Mas não era. Carolina estava pedindo o divórcio. Assim, sem drama, sem acusações. Apenas um documento frio e direto. Ele ergueu os olhos para a esposa, esperando gritos, lágrimas, qualquer coisa que confirmasse que ela estava agindo por impulso. Mas o que encontrou foi uma mulher calma, madura, que explicava sua decisão como se fosse algo há muito resolvido. Carolina não mencionou Isabela, não exigiu justificativas e não levantou a voz. Apenas disse que sentia que o casamento havia chegado ao fim, que as coisas não eram mais como antes e que era melhor para ambos seguirem caminhos diferentes. Henrique piscou algumas vezes, incapaz de processar. Por um momento, sentiu um alívio irracional. Se ela não estava acusando-o de nada, significava que realmente não sabia de Isabela. Acreditava que era apenas um desgaste natural da relação. Talvez estivesse até facilitando as coisas para ele. A segurança voltou a crescer dentro dele. Se Carolina queria um divórcio pacífico, ele garantiria que fosse vantajoso para ele. Afinal, sua esposa nunca se preocupou muito com as questões financeiras da empresa. Se ela pedisse metade do patrimônio, bastava fazer uma proposta convincente e ela aceitaria sem questionar. Mais tarde naquela noite, Henrique encontrou Isabela e contou a novidade. Para sua surpresa, ela reagiu com entusiasmo. "Isso é perfeito, Henrique. Agora você pode garantir um bom acordo e se livrar logo disso. Mas precisa de um advogado que consiga o melhor para você. Carolina pode parecer calma, mas você tem que se proteger." Ele riu, convencido de que Isabela estava exagerando. "Não se preocupe. Carolina não sabe nem o que tem direito. O que eu oferecer, ela vai aceitar." Isabela sorriu satisfeita. Mal sabiam os dois que a mulher que Henrique subestimou por anos já tinha arquitetado cada detalhe dessa separação e que, no fim, ele seria o único a sair perdendo. Naquela mesma noite, enquanto Henrique e Isabela conspiravam sobre como garantir um divórcio vantajoso, Carolina, em sua casa, se preparava para sua grande jogada. Tudo estava documentado, cada prova cuidadosamente arquivada. Sentada à mesa do escritório, observava suas anotações com a paciência de uma águia que espera o momento certo para atacar. O jogo estava prestes a virar, e ela tinha a certeza de que quando Henrique percebesse, já seria tarde demais.
Quando Henrique apresentou os termos do divórcio a Carolina, esperava uma negociação rápida e vantajosa para si. Mas, assim que ela pegou os documentos, ele percebeu que algo estava errado. Carolina não hesitou, não pediu tempo para pensar. Pelo contrário, analisou cada cláusula com um olhar firme e seguro. Ela o encarava nos olhos enquanto ele falava, ouvindo tudo com a calma de um monge. Sua postura serena, sem demonstrar uma única emoção, começou a incomodá-lo. Henrique esperava reações, questionamentos, talvez até indignação. Mas não. Carolina apenas escutava, sem sequer suspirar. O silêncio dela era ensurdecedor. Quando ele terminou de expor sua proposta, Carolina, sem alterar o tom de voz, apenas perguntou: "Sua proposta chega a ser uma ofensa para mim. Você praticamente está me chamando de burra." Henrique tentou interrompê-la, mas ela ergueu a mão de forma firme e continuou: "Eu te ouvi. Agora você vai me ouvir." O tom dela não era de raiva, nem de rancor. Era de domínio. E foi ali, naquele instante, que Henrique sentiu o primeiro verdadeiro sinal de ameaça. Então Carolina começou a expor sua contraproposta. Mas, ao contrário do que Henrique poderia esperar, ela não trouxe nenhuma surpresa absurda, nenhum golpe inesperado. Ela foi justa. A divisão dos bens, os direitos de cada um, os valores que deveriam ser compartilhados. O problema não era o que ela estava pedindo, mas a forma como falava. Havia segurança, conhecimento. Henrique percebeu que ela entendia tudo com profundidade. E essa constatação o deixou tenso. "Você esquece que fui eu quem traçou cada estratégia de crescimento da empresa. Você chegava em casa cheio de dúvidas. E eu sentava no seu escritório e te explicava cada passo. Você está tão cego que não consegue ver que não teria nada sem mim. Está tão cego que nem mesmo sabe a esposa que tem." A cada palavra, Henrique afundava mais na cadeira. Ele tentou contestar, mas Carolina seguiu com a proposta. Os argumentos dela eram irrefutáveis, e ele sabia disso. A sensação de controle que Henrique mantinha até aquele momento estava se dissipando rapidamente. No fundo, ele sabia que perderia se tentasse enfrentá-la de forma justa. Então, tomou a decisão que parecia mais segura para ele. Recusou. Se não fosse nos termos que ele queria, então ele faria o divórcio virar uma batalha. Um litígio que se arrastaria pelo tempo necessário para desgastar Carolina. Henrique, porém, ainda se recusava a enxergar a verdade. No fundo, ele ainda se via como a vítima. Convencido de que Carolina estava sendo injusta, começou a espalhar entre amigos e familiares que ela queria arrancar tudo dele. Mas ele não estava apenas mentindo. Ele acreditava nisso. Ele realmente não conseguia enxergar a importância que Carolina teve em sua vida e em seus negócios. Para ele, tudo sempre havia sido mérito próprio. E agora ela tentava tirar proveito da situação. Por algum tempo, funcionou. Alguns amigos em comum começaram a questionar Carolina. Parentes próximos tentaram intervir. Henrique, acreditando ser vítima de uma injustiça, levou sua versão da história até a filha. Com um tom dramático, pediu que ela conversasse com a mãe e tentasse fazê-la enxergar que estava sendo injusta. Tentou manipulá-la, fazendo-se de pai incompreendido, um homem traído pela ingratidão da esposa. Quando Carolina recebeu a ligação da filha, percebeu que aquele era o momento certo para revelar a verdade. Com a mesma calma que desmontou os argumentos de Henrique, contou tudo. A traição, os desvios financeiros, a tentativa de prejudicá-la na empresa. O silêncio da filha do outro lado da linha foi carregado de emoções conflitantes. "Mãe, eu nunca imaginei. Você passou por tudo isso sozinha esse tempo todo? Como conseguiu suportar?" Carolina sorriu de leve, apesar do aperto no peito. "Porque eu sabia que precisava, filha. Porque eu sabia que não podia me perder no que fizeram comigo. E porque, no fim das contas, eu tinha você." A filha ficou em silêncio novamente. E quando voltou a falar, sua voz estava tomada por algo novo. Admiração. "Você é a mulher mais forte que eu conheço. Sempre achei que você fosse incrível, mas agora eu te vejo de verdade. Eu te admiro mais do que nunca."
Carolina fechou os olhos por um instante, segurando a emoção. Não poderia desmoronar agora. Obrigada, minha filha. Isso significa muito para mim. Eu vou voltar, mãe. Eu preciso estar com você. Carolina sentiu um nó na garganta, mas manteve o tom sereno. Eu ficarei bem, meu amor. Sei que você tem seus compromissos, sua vida. Não quero que isso atrapalhe seus sonhos. Não é um sacrifício, mãe. É uma escolha. Você sempre esteve ao meu lado. Agora é minha vez. Pela primeira vez em muito tempo, Carolina sentiu que não estava sozinha. Sua filha era sua maior conquista e agora, mais do que nunca, era também sua aliada. A batalha jurídica estava prestes a começar, mas Carolina sabia que já tinha vencido a guerra mais importante, a de recuperar a si mesma. Carolina sentia que o momento havia chegado. Depois de tudo, depois de tentar ser justa, de dar a Henrique a chance de fazer as coisas da maneira correta, ele escolheu o caminho do confronto. Mas, ao contrário do que ele imaginava, isso não a enfraquecia. Apenas confirmava que sua decisão estava certa. Agora, com sua filha ao seu lado, sabendo de tudo e oferecendo seu apoio incondicional, Carolina não sentia mais culpa, nem medo. Sentia-se autorizada a dar o golpe final. Não por vingança, mas por justiça. Ela olhou para trás e viu tudo o que havia suportado. Cada traição silenciosa, cada vez que foi diminuída, cada momento em que seu valor foi ignorado. Lembrou-se de todas as noites em que ficou acordada esperando Henrique voltar, das promessas vazias, das desculpas frias. Mas, acima de tudo, lembrou-se de como havia lutado por aquela família, pela empresa, pelo casamento, e de como ele destruiu tudo sem pensar duas vezes. Não restava mais nada a ser salvo. E isso, por mais doloroso que fosse, também era libertador. Sua filha era sua maior certeza. Se no início temia que aquela batalha pudesse afetar o relacionamento entre elas, agora sabia que a verdade apenas as uniu ainda mais. Nos olhos da filha, Carolina via admiração, respeito. Sabia que não estava apenas encerrando um casamento. Estava ensinando à filha o valor de se impor, de não aceitar menos do que merece, de nunca permitir que outra pessoa defina seu valor. Pela primeira vez em muitos anos, Carolina se olhou no espelho e viu uma mulher diferente. Não a esposa dedicada, nem a empresária nos bastidores, mas uma mulher forte, segura, que finalmente se colocou em primeiro lugar. O golpe final não era um ato de rancor, era o encerramento necessário para que pudesse recomeçar. No dia da reunião entre os advogados para uma tentativa de conciliação, Carolina estava preparada. Vestia-se com a elegância e sobriedade de quem não apenas exige respeito, mas já sabe que venceu. Quando Henrique entrou na sala, sua confiança habitual parecia intacta, mas havia algo diferente em seu olhar. Talvez uma ponta de nervosismo. Assim que os advogados iniciaram a conversa, Carolina tomou a palavra. Sem elevar o tom de voz, sem desviar o olhar, começou a expor tudo o que sabia. Eu imaginei que esse dia chegaria, Henrique, e quis te dar a oportunidade de ser justo. Mas você preferiu me desafiar. Preferiu agir como se eu não soubesse de nada. Como se eu não tivesse o direito de exigir aquilo que me pertence. Então, agora, eu te apresento a realidade. Ela colocou sobre a mesa uma pasta com documentos e, em seguida, pegou um envelope lacrado, entregando diretamente a Henrique. Essa é a notificação oficial do processo que movi contra você, mas não como sua ex-mulher, como sua sócia. Estou exigindo reparação e indenização pelos desvios financeiros que você cometeu na empresa. O advogado de Henrique franziu a testa e começou a folhear os papéis. Henrique, por sua vez, permaneceu imóvel, como se estivesse digerindo lentamente o que estava prestes a acontecer. Carolina continuou. Aqui estão os registros de todas as suas movimentações financeiras ilícitas. As transferências para a conta da sua amante, os aluguéis pagos com dinheiro da empresa, os saques mascarados como despesas corporativas. Você não apenas traiu um casamento, você traiu uma sociedade. E eu estou aqui para garantir que pague.
Por isso, Henrique sentiu um suor frio escorrer pela nuca. A postura de Carolina era implacável, sem margem para negociação. Ele abriu a boca para falar, mas ela ergueu uma das mãos, cortando qualquer tentativa de interrupção. Você sempre achou que me conhecia, que eu estaria um passo atrás, que nunca teria coragem de enfrentar você. Mas se esqueceu de um detalhe, Henrique. Fui eu quem traçou as estratégias da empresa. Fui eu quem garantiu que você prosperasse. A diferença entre nós é que enquanto você brincava de ser um empresário visionário, eu fazia o verdadeiro trabalho. E agora, você vai pagar pelas escolhas que fez. O silêncio na sala se tornou sufocante. O advogado de Henrique respirou fundo, ajeitou os óculos e olhou diretamente para seu cliente. Henrique, diante dessas provas, eu aconselho que você faça um acordo. Você não tem chance de vencer isso. Henrique, pálido, abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou para Carolina, buscando qualquer resquício da mulher submissa que ele conhecia. Mas ela não estava mais ali. A mulher à sua frente não era mais sua esposa. Era a mulher que estava ali para reivindicar tudo o que lhe era devido. No fim, ele não teve escolha. Teve que aceitar todos os termos. Além de dividir os bens de forma justa, como Carolina havia proposto desde o início, ainda teria que pagar as multas e indenizações exigidas pelo desvio de dinheiro da empresa. Não havia saída para ele. Seu orgulho não valia uma batalha que ele sabia que já estava perdida. Quando Carolina saiu da reunião, sentiu o peso de anos de dor e frustração começando a se dissipar. Estava livre. Henrique fazia parte do passado, um passado que não mais a definiria. A mulher que saía daquele prédio era outra, uma versão sua que há muito tempo estivera escondida, esperando pelo momento certo para ressurgir. Com a empresa sob sua posse e os bens assegurados, Carolina começou a reconstruir sua vida. Redescobriu antigos sonhos. Percebeu que, apesar de tudo, ainda tinha tempo para recomeçar. Sua relação com a filha se fortaleceu ainda mais. A jovem via a mãe com novos olhos, não apenas como a mulher que a criou, mas como um exemplo de força e resiliência. Carolina passou a se enxergar como uma mulher independente, resgatando prazeres e interesses que haviam sido deixados para trás pelo casamento. Mas, acima de tudo, a maior transformação não foi financeira, nem profissional. Foi emocional. Pela primeira vez em anos, Carolina se colocou em primeiro lugar. E essa foi sua maior vitória. Henrique estava encurralado. Quando a sentença foi decretada, ele finalmente compreendeu o peso de suas ações. O impacto financeiro era devastador. Não apenas teria que dividir os bens com Carolina, mas também arcar com multas e indenizações devido aos desvios financeiros na empresa. Tudo o que ele acreditava ser intocável estava agora escapando de suas mãos. Pela primeira vez, ele sentiu o gosto amargo da impotência. Como parte do acordo, Henrique perdeu o controle da empresa. Ele sabia que, se insistisse em lutar por ela, poderia acabar sendo formalmente denunciado por fraude. A multa e os processos que viriam a seguir o levariam à falência. Sem saída, precisou aceitar os termos de Carolina e abriu mão do negócio que ele acreditava ser exclusivamente seu. Mas, no fundo, ele sabia que a empresa nunca teria existido sem a inteligência e o esforço dela. Mais uma vez, tudo que ele julgava ser fruto de seu mérito desmoronava diante da realidade. A ficha caiu de maneira brutal. Seu orgulho ferido gritava para que ele reagisse, mas ele não tinha mais cartas na manga. O mundo que ele construiu em cima de ilusões e prepotência estava ruindo ao seu redor, e não havia ninguém para culpá-lo além de si mesmo. A mulher que ele subestimou, que ele traiu e tentou prejudicar, agora saía vitoriosa, enquanto ele se afundava em uma realidade que jamais imaginou enfrentar. Desesperado, procurou Isabela. Ela era sua última esperança de manter algo do que restava de sua antiga vida. Encontrou-a em seu apartamento e, com um tom mais inseguro do que gostaria, confessou: Isabela, as coisas mudaram. Eu não vou conseguir pagar o aluguel aqui. No próximo mês. Não tenho mais como bancar esse lugar. A gente vai ter que se mudar para algo mais acessível.
Ela o olhou por alguns segundos, avaliando cada palavra. Depois, cruzou os braços e deu um sorriso discreto, quase condescendente. Henrique, não se preocupe com isso. Eu dou um jeito no meu aluguel. Por um instante, ele acreditou que Isabela permaneceria ao seu lado, que, apesar de tudo, ela continuaria com ele. Mas a realidade era outra. Em poucos dias, Isabela arrumou outro homem para bancá-la e simplesmente desapareceu. Sem despedidas, sem explicações. Apenas parou de atender suas ligações e de responder suas mensagens. Henrique insistiu. Tentou encontrá-la, mas era como se ela nunca tivesse existido. E pela primeira vez, ele entendeu o que era ser descartado sem cerimônias. Sem Isabela, sem dinheiro e sem poder, ele voltou-se para a filha, tentando resgatar algum tipo de normalidade. Mas apesar de ainda responder suas mensagens e manter um contato superficial, ela estava diferente, fria, distante. Henrique sentia que, mesmo sem cortar laços completamente, a filha não o via mais da mesma forma. O pai forte e inabalável, que um dia ela enxergou nele agora, não passava de uma sombra de si mesmo. Sozinho, sem prestígio e sem ninguém para apoiá-lo, Henrique finalmente entendeu o peso de suas escolhas. Ele teve tudo e jogou fora. Agora, enquanto Carolina reconstruía sua vida com dignidade e força, ele precisava encarar o vazio que ele mesmo criou. Algum tempo depois, Carolina refletia sobre tudo o que passou. O caos havia ficado para trás, e a sensação de liberdade começava, aos poucos, a preencher os espaços antes ocupados pela dor e pela frustração. Olhando ao redor, ela via não, apenas uma nova vida se formando, mas uma nova versão de si mesma, mais forte, mais segura, mais dona do próprio destino. Foi nesse período que Henrique pediu para vê-la. Pela primeira vez desde a sentença final, ele queria conversar. Carolina aceitou, não por ele, mas por si mesma. Sabia que essa seria a última vez. Sabia que não devia nada a ele, mas queria ouvir. Queria encerrar esse ciclo olhando-o nos olhos pela última vez. O encontro aconteceu em um café discreto. Henrique parecia uma sombra do homem que um dia foi. O terno alinhado agora parecia um peso em seus ombros. A postura confiante havia dado lugar a uma hesitação evidente. Ele tentou sorrir, mas Carolina permaneceu impassível. Eu errei. Ele começou, tentando medir as palavras. Sei que fiz escolhas ruins, mas as coisas não foram tão simples assim. Eu estava sob pressão. As coisas fugiram do controle. Carolina apenas o observava, deixando que ele despejasse suas justificativas vazias. Não havia raiva em seu olhar, tampouco ressentimento. Apenas uma serenidade que o desconcertava. Ele esperava discussão, esperava acusações. Mas ela não lhe daria isso. Eu não vim aqui para ouvir desculpas, Henrique. Ela disse, cortando sua tentativa de se explicar. Eu vim para encerrar isso de vez. Você fez suas escolhas e agora vive com as consequências. Assim como eu fiz as minhas. Henrique abaixou os olhos, sabendo que qualquer argumento seria inútil. Diante dele, não estava mais a mulher que ele um dia subestimou. Estava alguém que seguiu em frente, que não carregava rancor, mas também não carregava mais espaço para ele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez, Henrique entendeu que não havia mais volta. Horas depois, Carolina caminhava pela praia, sentindo a brisa tocar sua pele. Com os pés descalços na areia fria, ela segurou sua antiga aliança entre os dedos. Olhou para aquele pequeno círculo dourado que por tanto tempo simbolizou um compromisso que, no fim, nunca existiu de verdade. Sem hesitar, jogou-a ao mar e observou enquanto as ondas a engoliam. Respirou fundo. Sentiu-se leve como nunca antes. Finalmente livre, Carolina se permitiu sonhar novamente. Ela sabia que sua história não terminava ali. Na verdade, estava apenas começando. Porque nunca é tarde para recomeçar. A vingança pode ser doce, mas a verdadeira justiça é recuperar o que é seu por direito. E, acima de tudo, encontrar a paz consigo mesma. O destino de Carolina foi selado por sua inteligência, paciência e coragem. Ela não apenas enfrentou a traição e a injustiça,
mas também transformou sua dor em força, reconstruindo sua vida com dignidade. Sua jornada não foi sobre vingança, mas sobre justiça, sobre recuperar o que era seu por direito e, acima de tudo, encontrar sua paz. A história de Carolina nos ensina que nunca é tarde para recomeçar, que uma mulher pode ser derrubada, pode sofrer, pode ser subestimada, mas jamais deve aceitar ser reduzida. Seu maior triunfo não foi apenas vencer juridicamente ou recuperar sua estabilidade financeira, mas sim reencontrar a si mesma, se libertar do passado e perceber que sua felicidade nunca dependeu de ninguém além dela mesma. E essa é a verdadeira vitória. Se você se inspirou na trajetória de Carolina, compartilhe essa história. Deixe seu comentário, curta e se inscreva. Aqui, no canal Janelas da Vida, celebramos histórias de superação, mulheres fortes e finais que provam que recomeços são sempre possíveis.